Bom, pessoal, dando sequência, né, a gente vai estudar agora a configuração porta comum. Né? Na configuração porta comum, nós vamos conectar no terminal X, né, a, a referência, né, afinal de contas o nome da configuração é porta comum. Né? No terminal Y, nós vamos conectar a fonte VSIG do sinal, né? E a resistência de carga a gente vai conectar no terminal Z, como está mostrado aqui. Tá? Nesse circuito acontece o seguinte, a gente pode, veja só, nessa configuração aqui, o papel do RG é inútil, porque o sinal não está sendo conectado do lado da porta. Então, eu poderia simplificar bastante esse circuito simplesmente removendo esse RG daqui. E aí, nesses termos que está aqui, esse capacitor também é desnecessário. E a gente pode simplesmente vir aqui e conectar o termo no terminal X. Isso simplifica a nossa análise. Tá? A gente vai escrever o modelo T aqui do lado, porque vai ficar mais fácil a gente analisar o circuito por ele. Eu vou até puxar essa estrutura para cá, esse circuito, porque eu vou fazer o modelo T aqui do lado. Então, no nosso modelo T, a gente vai ter a nossa fonte de corrente, GM-VGS, tá? Vamos ter, né, a resistência RD, que vai estar em paralelo com a resistência RL, e aqui nós vamos ter a saída, né? Aqui nós vamos ter o resistor 1/GM, que é do modelo, né? Então aqui é o dreno, aqui a gente vai ter a fonte, falta a gente desenhar o circuito da porta. Aqui o termo de sinal que nós vamos ter. Tá? E bom, ali depois na porta a gente vai ter o resistor RS conectado para o terra. E eu vou mudar o Szinho aqui de lugar, porque aqui eu vou conectar a fonte de sinal de entrada DC. Tá? Bom, assim como a gente fez no caso da configuração base comum com o transistor bipolar, nós não vamos desenhar aqui o resistor RO que modela a imperfeição da fonte de corrente controlada por tensão. Tá? Por quê? Porque isso iria complicar muito a análise desse circuito e o efeito prático dele na conexão é muito pequeno. É muito pequeno. Tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai ver é quem vai ser a nossa resistência de entrada. A nossa resistência de entrada, a gente tem que olhar para esse ponto aqui. Tá? E aí a gente vai poder determinar que a nossa resistência de entrada R1, por inspeção do circuito, vai ser RS para o terra, em paralelo com o sub-GM para o terra. Então eu vou ter RS em paralelo com o sub-GM. E esse paralelo, acontece que o 1/GM normalmente é muito menor do que o RS. Então, a maioria das vezes, isso aqui vai ser bem aproximado por 1/GM. Tá? A resistência de saída, nós vamos olhar aqui para o resistor, né? Nós vamos olhar aqui para o RD, né? Seria aqui, ó. O ROut, né? E a gente vai ver que o ROut, nesses termos, ele vai ser aproximadamente igual. Vou botar aproximadamente porque a gente omitiu o RO minúsculo do circuito.
ele vai ser aproximadamente igual ao RD, tá? E bom, fica faltando a gente determinar quem vai ser o ganho, né? Ora, o ganho nesse caso, ele vai ser dado para a gente da seguinte maneira. Então, para a gente determinar quem vai ser o ganho do circuito, a gente vai escrever a expressão para VO, né, como sendo dado por essa corrente aqui, né, que passa por esse paralelo aqui, ó, certo? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a corrente é dada por menos, né, GM VGS, que multiplica. Multiplica quem? Quem são as resistências que ela vai passar? Vai passar por RD em paralelo com RL. Ora, a partir daí a gente pode escrever, né, que o VO sobre o VGS é igual a menos GM RD em paralelo com RL. E com isso a gente tem o nosso ganho AV. Tá? A gente tem a resistência de saída e aqui a gente tem a nossa resistência de entrada. O grande problema dessa configuração, na verdade, está na baixa resistência de entrada que ela tem. Tá? Então, nesse circuito aqui, nós não representamos o RS, né, porque a gente optou por seguir esse procedimento, mas na prática vai haver RS, não, RSIG, né? Vai haver um RSIG. E se eu introduzir uma RSIG aqui, eu vou ter um divisor de tensão. Né? Então eu poderia, por exemplo, vir aqui, poderia fazer uma modificação nessa análise, introduzindo aqui um RSIG. Esse RSIG deveria ser colocado aqui. Tá? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que nessa minha expressão do ganho, eu vou ter que modificá-la, né, da seguinte maneira. Eu vou ter que botar o menos, né, aliás, deixa eu apagar um pouquinho mais. Vou ter que o VO realmente vai ser menos GM VGS, tá? Que multiplica, nem precisa ter apagado, RD em paralelo com RL, certo? Só que o meu VGS, faltou fazer isso aqui também, né? Faltou fazer isso aqui atrás, olha só, na aula anterior. O que acontece aqui na aula anterior, na configuração anterior, é que o VGS ele é igual ao VSIG. Né? Então me faltou dizer aqui para vocês, né, o seguinte, fazer só um adendo aqui na aula passada, que eu vou ter menos GM, VSIG, né, porque VSIG é igual a VGS, RD em paralelo com RO, em paralelo com RL. Então aqui, ao invés de botar VGS, eu vou botar VSIG, e aí vai estar correto. Tá? Faltou esse passo, eu me dei conta agora. Mas bom, então nesse caso aqui agora, né, a gente vai ver que VGS não é igual a VSIG, né, porque o meu VGS está aqui, ó. Ele está em cima de 1 sobre GM. Né? O VGS está aqui nesse ponto. E ele, obviamente, difere do VSIG. E o ganho é VO por VSIG, não VO por VGS, onde eu vou ter lá em cima. Tá?
Então aqui eu preciso ver o seguinte, quem é VGS em relação a VSIG? Ora, eu vou ver aqui, né, que a tensão que efetivamente vai entrar para ser amplificada é a tensão que está aqui, ó. RS está em paralelo com o sub GM. Então a tensão VGS é o inverso, né? Aqui eu poderia escrever VI, né? E aí eu vou ver o seguinte, veja, o VI está de tal maneira, deixa eu melhorar aqui um pouquinho, o VI está de tal maneira, né, que o menos do VI está no terra, enquanto que no caso do VGS, quem está conectado no terra é o mais. Então a gente vê aqui que VGS é igual a menos VI. Tá? Então aqui nessa expressão eu já posso trocar isso aqui por menos GM, aí eu vou ter menos VI, RD em paralelo com RL. Então eu vou ter que VO vai ser igual a GM positivo, sem inversão de fase, VI, RD em paralelo com RL. Mas ainda não terminei. A gente precisa ver o seguinte, quem é VI em relação a VSIG? Então o VI está aqui e o VSIG está aqui, eu tenho divisor de tensão. Tá? Então eu vou dizer aqui que o VI vai ser igual ao VSIG, que multiplica a resistência de entrada dividido pela resistência de entrada mais a resistência de sinal RSIG. Agora sim. Agora eu posso vir aqui e escrever que VO vai ser igual a GM VSIG, que multiplica R1 sobre R1 mais RSIG. Isso aqui tudo multiplica RD em paralelo com RL. Aí agora eu posso jogar o VSIG para cá dividindo. Isso aqui vai me dar o ganho AV. E isso aqui vai ser igual a GM. Aí eu tenho divisor tensão aqui da entrada. R1 sobre R1 mais RSIG, que multiplica RD em paralelo com RL. E agora a gente conclui o cálculo do ganho da configuração porta comum. E aqui é onde está o problema. Né? Como o R1 é da ordem de 1 sobre GM, a gente pode até continuar a nossa análise, tá? Mas o fato é que eu vou ter 1 sobre GM aqui, dividido por 1 sobre GM aqui, mais RSIG. Como o RSIG vai ser muito maior do que 1 sobre GM, isso aqui vai ser um valor bem pequeno e vai multiplicar esse resto. Então isso praticamente vai acabar com o ganho. Então a configuração porta comum ela tem essa inconveniência que é a mesma inconveniência que a configuração base comum tinha para transistores bipolares, a baixa resistência de entrada. Né? Por outro lado, esse circuito ele é bem apropriado como amplificador de corrente, né? Porque a corrente de sinal que eu tenho aqui na fonte, ela parece praticamente igual aqui no dreno. Praticamente não, ela parece igual no dreno. Ela tem uma baixa impedância de entrada, o que é importante para um buffer de corrente, né? E tem uma resistência de saída da ordem de RD que é maior. Então esse circuito, apesar dele não ser útil para amplificador de tensão como estágio único, ele pode ser usado como um buffer de corrente e ele também pode ser usado em configurações de múltiplos estágios de um jeito diferente do que a gente vai estudar aqui em Eletrônica 1. Isso a gente vai ver lá em Eletrônica 2, eu falei rapidamente sobre isso na parte que estava explicando sobre o básico comum, que é o transistor bipolar, que seria a configuração Cascode, que tem seu análogo também com o transistor de efeito de campo. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque o semestre está muito corrido e isso é matéria de Eletrônica 2. Tá bom? Então, pessoal, a gente aqui com isso conclui a análise da configuração
porta comum, que assim como acontece também no caso dos transistores de efeito de campo, dos transistores bipolares, né, no base comum, a gente vai ter a situação de que ele não é muito aplicável por conta da baixa resistência de entrada, mas assim como também acontecia com o base comum, ele tem uma excelente resposta de frequência. E aí a utilização dele na configuração cascudo, por exemplo, é muito boa por causa disso. Mas isso realmente fica para a próxima disciplina, em Eletrônica 2. Essa aula a gente termina por aqui e vamos para o próximo vídeo com a última configuração de estágio único que a gente tem que ver. Obrigado.